A paz de Jesus, amor de Maria. Nem parece que se encher do Espírito Santo. A paz de Jesus, amor de Maria. Amém. Meu nome é Cleiton. Eu faço parte da Paróquia Sagrada Família, no Jardim do Lago. Sou missionário da Palavra do Senhor na Capela São Vicente de Paulo, no Asilo dos Velhinhos, ali próximo ao novo hospital. Hoje eu vim para trazer a boa nova a vocês, pela graça que me é dada todos os dias da minha vida, pois como Paulo gostaria de dizer que sou missionário da palavra, não por merecimento, mas pela graça de Deus que me abastece todos os dias, pela libertação que o Senhor fez na minha vida, amém? Eu gostaria de falar para vocês, antes de entrar na palavra do Senhor, como o nosso tempo é curto, mas para Deus um minuto é uma hora e uma hora é um minuto, amém? Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que o Senhor revelou para você essa noite. Porque enquanto nós orávamos, o Senhor revelava no meu coração a graça do Espírito Santo em colocar na nossa vida um fundamento. É muito importante nós termos um fundamento. E quem aqui mexe com construção civil sabe do que é isso? O fundamento é o alicerce. Para que a casa possa manter-se de pé, o alicerce tem que ser muito bem feito. E o alicerce da nossa vida espiritual, hoje eu vou dizer para vocês, assim como São Paulo vai dizer aos Coríntios, o nosso alicerce é Jesus e Jesus ressuscitado. Nessa graça que nossa igreja vive, de vivermos a ressurreição do Senhor antes da ascensão que nós vamos ter, mas o alicerce da nossa vida espiritual tem que ser Cristo e Cristo ressuscitado. Porque o tempo que nós vivemos é um tempo de penúria. E como hoje o tema foi nos propício, a segunda vinda do Senhor, ela vai vir como um ladrão. E nós podemos igualar esse pensamento à parábola das virgens. Nós temos que ser as virgens prudentes, aquela que esperou com o óleo da esperança e o fogo aceso da fé a vinda do Senhor. E o Senhor nos pergunta hoje, para que nós possamos sair daqui conscientes, o que nós temos feito com a graça que o Senhor nos deu. O Evangelho vai nos dizer que nós ganhamos esses talentos. E nós temos que praticá-los como se fosse o último dia de nossa vida. Porque quando a vinda do Senhor se der, para que nós não estejamos dormindo. E você pode me perguntar, Cleiton, onde entra a fé? O fundamento do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado é aquele onde nós morremos para as coisas velhas e renascemos para as coisas novas. E vai nos dizer também a palavra do Senhor, que aquele que nasceu do Espírito tem que andar conforme o Espírito. E as obras do Espírito são piedade, são doçura, são a esperança, a fé, são muitas outras graças que nos é dada. E as obras da carne são fornicação, ira, inveja, principalmente pela nossa língua, quando falamos mal das nossas famílias, dos nossos amigos, até mesmo de comunidade. O homem que espera o Senhor como uma virgem prudente, ele tem que morrer para ele mesmo. Então olha para o seu irmão e pergunta para ele assim, se é irmão, você fala minha irmã, se é irmão, você fala meu irmão. Olha para ele e fala assim, meu irmão, nesta noite, o Espírito Santo nos convida a fazermos um exame de consciência. Olhe para você e coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo revelar que é obra da tua carne. Porque assim nós estaremos preparados para a vida do Senhor. Amém? Eu gostaria, antes de entrar na palavra, fazer mais uma colocação para que nós pudéssemos entender o propósito que o Espírito Santo quer nos colocar esta noite. Antes de vir para cá, ontem à noite, eu orava e pedia ao Senhor
Jesus, revele para mim, para que eu possa primeiramente viver essa palavra e depois colocar para os irmãos que nós estamos no mesmo barco. Não é justo eu querer ir para o céu e não ver que meu irmão também indo para o céu. Não existe isso. O cristão tem que estar em comunhão com a igreja para que nós possamos, deste barco, ir rumo ao céu. E o Senhor me revelava aquilo que o irmão, no Ministério de Música, ele estava dizendo, a nossa perda da fé, a nossa falta de esperança. O Senhor me dava uma revelação de uma legião de demônios num terreno aonde havia uma tocha acesa e muitas pessoas se orientavam por aquela tocha. E conforme as pessoas iam se distraindo, o demônio ia abafando aquele fogo para tornar escuro, para que você não pudesse ver o caminho da tua salvação. E a palavra que o Senhor me dava, antes de nós entrarmos na palavra de Pedro, que vai nos dizer essa graça da segunda vinda do Senhor, a palavra que foi me dada foi Apocalipse 9, que o Senhor falava muito forte: avise isso para aqueles meus filhos do Santo Inácio. Porque aqui, meus irmãos, mesmo que o grupo de vocês são pequenos, poucas pessoas, mas a hora que eu entrei por aquela porta, eu senti muito forte no meu coração uma fé que nós não vimos em muitos grupos de oração, às vezes lotados, cheios, mas tão vazios como sepulcros caiados. Então a sua fé é importante. A fé de vocês moveu meu coração. Olha, eu estava ajoelhado diante do Santíssimo e me deu vontade de chorar, porque eu pensava em mim, em coração: meu Senhor, graças a Deus, eles sabem o que é fé, eles estão vivendo conforme a tua fé. Mas nós temos que colocar no nosso coração que a cada dia a nossa fé tem que crescer, como aquele grão de mostarda, pequenininho. E quando ele é plantado, depois que ela se torna uma árvore, ela se torna a árvore maior de todas as árvores. E muitos vão vir aqui procurar abrigo. A fé de vocês tem que ser assim. Hoje um grão de mostarda, amanhã uma bela árvore, onde muitos irão vir nesse grupo, poder estar se apoiando, se escondendo, porque o maligno está perdendo muitas famílias por aqui, e eu conheço muito bem, porque eu cresci aqui. Eu, quando criança, morava aqui, os meus avós moravam aqui embaixo da Independência, e como a perdição foi tomando este lugar, muitas festas satânicas naquela quadra, no prezinho, de roqueiros, onde faziam orgia dentro daquela quadra, e as pessoas se perdendo. Mas o Senhor está falando que aqui existe um grão de mostarda. Vocês são esse grão de mostarda. Não desistam da fé de vocês. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, não desista da tua fé. Faça com que a sua fé possa crescer. Pratica a tua fé. Fala para ele: pratica a tua fé. Porque é muito importante, meus irmãos, nós olharmos para aquilo que o Senhor está nos falando esta noite. Porque a promessa de Deus é contínua. E aonde a fé e a esperança estão, o Senhor está. A fé e a esperança são um veículo que nos leva a Jesus Cristo. Nós temos que praticar nossa fé, abandonando a carne, os desejos carnais. Nós vamos entrar nessa carne daqui a pouco. Eu gostaria que você pegasse comigo a palavra, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra do Senhor, para que nós pudéssemos estudar um pouquinho mais aquilo que o Senhor quer dizer aqui, que está velado na palavra. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor está querendo nos dizer. Preste muita atenção no que vai dizer aqui. Então é muito importante nesse momento o máximo de silêncio, e muita concentração e muita piedade, para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? A palavra vai nos dizer assim: sabei, antes de tudo, o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências,
são os seus próprios desejos da carne, quer dizer, concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esqueceram-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus, igualmente uma terra que a palavra de Deus fizera surgir no seio das águas. Pega comigo aí o versículo 10